Boa noite ao público presente, aos colaboradores desta casa e todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Dando início à sessão ordinária número 1702, de 22 de abril de 2026, convido a vereadora Lúcia Maria de Lima Maia para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 64 da Bíblia Sagrada. Fiquemos em pé para a leitura do Salmo. Boa noite a todos. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto, conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Que afiaram as suas línguas como espadas, e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir, e ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor, e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Primeiramente, em nome do senhor presidente, quero aqui cumprimentar os meus nobres colegas. Em nome do Walter, presidente da Associação do Bairro Nazaré, cumprimentar o Claudemir, ex-vereador, sempre vereador, ali o cidadão que lhe acompanha, e também a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara. Chamada de vereadores: Aguinaldo Jorge da Silva. Presente. André Rafael de Lara Moraes. Presente. Edmilson Ramos Cabata. Presente. Fabiana Ferreira de Oliveira Faria. Presente. Felipe Gonçalves da Silva, presente. Lucas Ranier de França Amaral. Presente. Lúcia Maria de Lima Maia. Presente. Valneia Alvarenga. Presente. Walter Rocha Lira. Presente. Verificando essa existência do número legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente: votação de ata. Coloco a ata número 1702, de 14 de 4 de 2026, em discussão. Coloco a ata número 1702 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, contrário em pé. Aprovado por unanimidade. Indicação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 75/2026. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a instalação de uma lombada na rua Joaquim Tertuliano de Moraes, número 183, no centro. Justificativa: a solicitação se faz necessária devido ao risco de acidente no local, em razão da velocidade dos veículos que trafegam pela via. A instalação da lombada contribuirá para a redução da velocidade, garantindo mais segurança aos moradores e pedestres. Autoria: Aguinaldo Jorge da Silva. Indicação número 076/2026. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a manutenção das lâmpadas na rua Ladeira José Santana, no bairro Centro. Justificativa: as lâmpadas encontram-se queimadas, necessitando-se de manutenção para garantir melhor iluminação pública, segurança e visibilidade aos moradores e pedestres que transitam pelo local. Autoria: Valneia Alvarenga. Indicação número 077/2026.
Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a instalação de uma rotatória, sinalização vertical ou iluminação adequada no cruzamento que liga a rua Francisco Lorena de Souza com as ruas Projetada 3 e Espírito Santo, no bairro Jardim Magário, com urgência. Justificativa. O referido cruzamento tem registrado diversos incidentes envolvendo pedestres e veículos automotores, evidenciando a falta de organização e sinalização no local. A implantação de medidas como rotatória, placas de sinalização e iluminação adequada é essencial para melhorar a visibilidade, disciplinar o trânsito e garantir mais segurança à população. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 078/2026. Indico à mesa dispensar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a instalação de uma lombada na descida do Cemitério Novo, nas proximidades do ponto de ônibus. Autoria, Walter Rocha Lira. Justificativa. A via apresenta tráfego de veículos em velocidade, especialmente nas descidas, o que aumenta o risco de acidentes, principalmente para pedestres que utilizam o ponto de ônibus. A instalação de lombada é necessária para reduzir a velocidade dos veículos e garantir maior segurança aos usuários local. A indicação será oficiada conforme indicada. Recebimento de moção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Moção de apelo número 01/2026. Aos vereadores da Câmara Municipal de Sete Barras. No uso das suas atribuições legais, apresento moção de apelo dirigida à Sua Excelência, Senhor Governador do Estado de São Paulo, à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, SEDUC, SP, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que adote as providências urgentes visando a revisão e adequação da chamada pública número 01 CP/2026, processo número 015.00935703-2025-49. Objeto da representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob o processo número 0006154.989.26-3. É fato introverso que a agricultura familiar constitui pilar essencial para a segurança familiar e nutricional no âmbito escolar, conforme dispõe o artigo 14 da Lei Federal nº 11.947, de 2009, que estabelece a obrigatoriedade da aplicação mínima de 30% dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, na aquisição de gêneros alimentícios provenientes deste segmento. Contudo, tramita junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo representação formulada pelo Dr. Fernando Siqueira Junis, OAB SP 355.817, a qual aponta possíveis irregularidades, restrições indevidas ou vícios no edital da referida chamada pública, circunstância de demanda análise rigorosa e atuação célere dos órgãos competentes. Ressalta-se que eventuais entraves burocráticos, exigências desproporcionais ou critérios de seleção pouco claros podem comprometer diretamente a participação dos agricultores familiares, prejudicando o escoamento da produção rural, fragilizando a economia local e impactando negativamente na qualidade da alimentação oferecida aos estudantes da rede pública estadual. A relevância social e econômica e estratégia do agricultor familiar para o desenvolvimento regional impõe ao poder público o dever de assegurar condições efetivas de participação, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, eficiência e supremacia do interesse público. O risco ao erário e à educação. Eventuais vícios em chamadas públicas vinculadas pelo PNAE podem acarretar graves consequências, tais como a interrupção do fornecimento de merenda escolar, prejuízos ao erário, insegurança jurídica e o indevido cerceamento da competitividade em afronta direta à legislação vigente. Nesse contexto, é imprescindível que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exerça plenamente sua função constitucional de controle externo, atuando como um garantidor da lisura administrativa, de modo a evitar que o exercício de 2026 seja comprometido por falhas procedimentais ou exigências incompatíveis com a legislação. De igual modo, impõe-se à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo a responsabilidade de promover os ajustes necessários, assegurando que os instrumentos convocatórios observam
rigorosamente os princípios da transparência, razoabilidade e da ampla participação. Diante do exposto, esta Câmara Municipal apela às autoridades competentes, em especial a Sua Excelência, Senhor Governador do Estado de São Paulo, para que seja determinada com a máxima urgência a revisão da chamada pública número 01.CP/2026, a fim de eliminar eventuais cláusulas restritivas ou ilegais. Seja garantida ampla competitividade com efetiva participação dos agricultores familiares em conformidade com a legislação federal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promova a análise célere do mérito da representação do processo número 0006154.989.26-3, evitando prejuízo ao ano eletivo de 2026. A Secretaria da Educação realize de imediato as adequações necessárias no edital, caso confirmadas as irregularidades apontadas. Sejam adotadas medidas administrativas para que assegure com regularidade a continuidade e qualidade do fornecimento da alimentação escolar. A presente moção reveste-se do elevado interesse público, não possuindo caráter partidário, mas constituindo legítima manifestação institucional em defesa da educação pública de qualidade, da agricultura familiar e da correta aplicação dos recursos públicos. A alimentação escolar adequada é direito fundamental dos estudantes e o instrumento indispensável para um pleno desenvolvimento educacional, não podendo ser comprometida por falhas administrativas evitáveis. Solicita-se ainda o envio da cópia da presente moção ao Governador do Estado de São Paulo, à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao autor da representação mencionada, aos órgãos de controle competentes, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, à imprensa regional. Plenário, vereador Joaquim Edílio de Moraes, 14 de abril de 2026. Autoria: Andro Rafael de Lara Moraes, Agnaldo Jorge da Silva, Edmilson Ramos Cabata, Fabiana Ferreira de Oliveira Faria, Felipe Gonçalves da Silva, Lucas Ranieri de França Amaral, Lúcia Maria de Lima Maia, Valneia Alvarenga e Walter Rocha Lira. Coloca a moção em discussão. Alguém vai falar? Então só queria aqui, em nome de todas as cooperativas, em nome do Claudemir, todo o pessoal que compareceu aqui na semana passada na reunião, queria agradecer também aos nobres vereadores aqui que assinaram e estão contribuindo para que essa moção chegue o mais longe possível, inclusive na mão dos nossos deputados lá. Então eu queria agradecer aqui a todos os vereadores pelo apoio, tá bom? Coloco a moção em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. A moção aprovada será oficiada conforme o requerido. Recebimento de projeto. Solicita a segunda secretária que faça leitura da emenda do projeto de lei número 003/2026, da autoria do Poder Legislativo Municipal. Meu muito boa noite a todos os presentes e também a todos que nos acompanham pela internet. Recebimento de projeto. Projeto de lei número 03/2026. Autoria, Poder Legislativo Municipal. Assunto: dispõe sobre a criação do selo Atendimento Humanizado, Fibromialgia no município de Sete Barras e da outras providências. O trâmite regime ordinário. Projeto... O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime ordinário. Aguarda prazo de emendas e parecer das comissões de mérito. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 006/2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de lei número 06/2026, autoria Poder Legislativo Municipal. Assunto: dispõe sobre denominação de logradouro municipal e da outras providências. O trâmite regime de urgência. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime de urgência. Aguarda prazo de emendas e parecer das comissões de mérito. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 001/2026, da autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de decreto legislativo número 001/2026, autoria Poder Legislativo Municipal. Assunto: dispõe sobre concessão de títulos honorífico de cidadão sete-barrense e da outras providências. O trâmite regime ordinário. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime ordinário. Aguarda prazo de emendas e parecer das comissões de mérito. Solicita a segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de decreto legislativo número 003/2026, da autoria do Poder Legislativo Municipal.
Projeto de Decreto Legislativo número 03/2026, autoria Poder Legislativo Municipal, assunto: dispõe sobre concessão de título honorífico de cidadão setibarrense e da outras providências. O trâmite regime ordinário. O presente projeto está sendo recebido como objeto de deliberação no regime ordinário, aguardar prazo de emendas e parecer das comissões de mérito. Criação de comissão especial. Nos termos do artigo 275, parágrafo 3º e artigo 276 do Regimento Interno, considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado pela rejeição das contas do exercício de 2022, do Poder Executivo e o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, do mesmo sentido, essa presidência dará início à definição da comissão especial. Solicito aos senhores vereadores que entrem em consenso para a indicação de 3 membros para a composição da comissão especial. Então já tem, né? Então, Felipe, Valnéia e Fabiana. Então tá bom. Definidos os membros, peço que indiquem entre si quem exercerá as funções de presidente, relator e membro. Ficam então designados os vereadores Felipe, Valnéia e Fabiana, sendo o presidente Felipe, relator Valnéia. Então, Fabiana, relatora. Relator Fabiana e membro Valnéia, para compor a comissão especial nos termos do regimento interno. Tribuna Livre. Conforme dispõe o artigo 192 do regimento interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo o uso da palavra na tribuna aos vereadores que queiram fazer o uso pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Com a palavra o vereador Felipe. Mais uma vez, boa noite a todos. Só queria fazer aqui duas apresentações referente a um agradecimento e o trabalho que a gente desenvolveu essa semana. Queria aqui agradecer a deputada Solange Freitas. Semana passada, na quarta-feira, estivemos ali na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde, em reunião, ali, antes de a gente ir com a conselheira tutelar, ouvindo ali as necessidades delas ali, e o que foi levantado foi que a necessidade e a importância de estar adquirindo um veículo para o Conselho Tutelar, visto que o atual veículo que eles têm é um Citroën Aircross, difícil de encontrar peça, e vira e mexe, esse carro vive dando problema, né? Porque já é um carro há mais de 10 anos de uso. Então, a gente pediu uma reunião ali com a deputada Solange Freitas, fui lá, mostrei para ela as fotos das condições do atual veículo do Conselho Tutelar, e a deputada se sensibilizou e destinou para Sete Barras, né, uma emenda no valor de 150 mil para a compra desse veículo para o Conselho Tutelar, né? Então, o que quero deixar registrados aqui é o meu agradecimento à deputada Solange Freitas, uma grande amiga, parceira do meu trabalho, do meu mandato, que sempre está ali à disposição para receber as demandas que a gente leva ali, visto que a deputada Solange Freitas já nos destinou 500 mil, né, que foi aplicado através desse recurso. Foi possível fazer o mutirão de oftalmologia, né, que atendeu mais de 1.000 pacientes ali, a carreta, né. Também enviou também 100 mil para a compra de um veículo para a saúde. Hoje estive na prefeitura ali, cobrando ali, vendo que pé que está esse carro aí. E também agora mais essa conquista aqui de 150 mil para a compra desse veículo, né, que vai vir aí para melhorar ali as condições ali do Conselho Tutelar de Sete Barras, né. Também, ela também enviou uma emenda aí, de um valor de 350 mil, para pavimentação asfáltica ali na Vila do Jacó, do bairro Rio Preto. Ela esteve ali uns meses atrás, mostrei para ela a situação, e aí, conversando hoje com o prefeito, estive hoje conversando com ele, e já está para dar a ordem de serviço, né, que vai ser realizar essa pavimentação asfáltica ali na Vila do Jacó, bairro Rio Preto. Tudo isso fruto de um trabalho nosso, uma articulação política, junto com a deputada Solange Freitas. Também queria dizer para todos também que na sexta-feira estive no bairro Rio Preto, acompanhando o início ali, né? Acompanhando como está ficando a instalação da torre de telefonia móvel no bairro Rio Preto ali, uma conquista
nossa, do nosso trabalho, do nosso mandato, junto, né, do nosso parceiro, deputado Fernando Marangoni, que foi o responsável pela articulação política ali em Brasília, que abraçou essa pauta lá em 2023, estive ali acompanhando, conversando com os técnicos, né, vai ter um alcance muito bom essa torre, né, ela da operadora Unifique, uma operadora nova que está vindo aí, e conversando também, senhor presidente, com os moradores ali do bairro ali, estão muito felizes, muito agraciados pela essa conquista importante para o bairro, né? Não só beneficiará só o bairro Rio Preto, mas também como os bairros vizinhos, né? Hoje, atualmente ali, a gente sabe que para eles terem uma internet, eles têm que pagar 200 e pouco, o plano que eu andei conversando ali, eles pagam 270, alguma coisa, para ter internet. E com essa torre aí, vai acabar isso, né? Eles poderão fazer um pacote com a operadora detentora da torre e vai cair muito, vai gerar uma economia muito grande para eles, né? Que precisam, né? Além também trazer desenvolvimento para o bairro Rio Preto, não só o bairro Rio Preto que vai atingir, vai também beneficiar aqueles que moram distante, que tem ali a sua HugsNet, Viasat, né? E vai ter a conectividade. Então, quero aqui deixar registrado mais uma vez o meu agradecimento ao deputado Fernando Marangoni, que sem ele, sem a articulação política dele ali, não seria possível. Esse é o nosso trabalho e seguimos trabalhando, sempre buscando o melhor para a nossa população. É somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a tribuna livre. Mais alguém? Com a palavra a vereadora Valnéia. Boa noite a todos, boa noite à população que assiste pela internet, à população que está aqui presente, aos vereadores, e o presidente, a primeiro secretário e segunda secretária. Eu quero agradecer, né, que essa semana, agradecer a Deus primeiramente, né, que eu estou vereadora há só 3 meses, e graças a Deus eu tenho tido muita abertura assim da população. Essa semana estive no bairro Guapiruvu, vendo as demandas, né? E a população ficou muito feliz, né? Porque havia, assim, iluminação ali. Foi um pedido meu, prefeito aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz. Ali no bar do seu Edmilson, a lâmpada já fazia 5 meses que estava queimada, né? E aí é risco, né, para a população. E graças a Deus foi atendida essa demanda. Entre outras coisas assim que eu tenho articulado, porque às vezes a população não consegue chegar, né, até o prefeito, né? E a gente, como vereador, temos essa obrigação. E agradecer à população que está pedindo, mandando mensagem. A cidade, assim, em si, fala, é uma cidade pequena, mas, assim, tem muitos bairros, né? Quase 600 quilômetros de estradas vicinais. E eu pude ver, assim, que deu uma melhorada ali na estrada do Guapiruvu, na Sarbadella, onde eu tive também, deu uma melhorada. E é o que eu falo, né? O povo setibarrense não é um povo que exige muita coisa aqui do poder público, né? Ele quer emprego e estrada. Estrada por quê? Porque eles querem escoar seus produtos, né, presidente? Dos bairros, né? Bairros longe, igual ali Guapiruvu, 40, 50 quilômetros, Rio Preto, entre outros bairros, que todos já sabemos que é tudo longe. E é difícil, né, para trabalhar, né, para carregar a pupunha, para carregar a banana, os ônibus escolares, as vans, né, que trazem os alunos. Também temos assim planos de um dia ser uma cidade assim estância, né, turística. Então a gente tem que começar como? Com as estradas, porque como que as pessoas vão visitar uma cachoeira se não tiver uma estrada assim arrumada, né? Então, e sobre emprego, nossos planos, assim, que eu sempre falo, de empreendedorismo, né? A pessoa começa a trabalhar em casa, ela já está gerando emprego, né? Empregos até secundários, né? Porque ela vai começar a comprar mais no comércio e vai gerar emprego para toda a população. Também quero agradecer aqui o vereador Felipe pela iniciativa, né, que eu não estava aqui vereadora o ano passado, mas faz tempo que você está se batendo com essa torre, né, Felipe? E ali no bairro Rio Preto, também para o turismo é bom, porque vem gente de fora,
e, tipo assim, até ele quer conversar e ali não vai ter sinal, né? Então, que esse exemplo dele se estenda para nós, para se estender em outros bairros, né? Que tem lugares bonitos para ser visitado, e o turismo traz também riqueza, né, para a população. Então, meus parabéns, vereador Felipe, e que nós possamos seguir esse exemplo também e conseguir outras torres para outros bairros, né? E eu me lembro, assim, né, não sei se alguns vão lembrar, quando a gente era criança, que não tinha a Torre da Vivo, eu estudava em Registro e lá pegava, né? Pegava até assim, engraçado, vão falar, não é que eu sou velha, mas parece que é tão distante, mas não é tão distante. E a gente ia, sabe onde? A gente ia lá lá perto da prefeitura, porque era o lugar mais alto para pegar, né, o sinal. Aí eu chegava em Registro, tal, o pessoal, quando vinha para cá, meus amigos, tiravam sarro, falavam, aí não pega celular, tem que ir lá no morro da prefeitura, né? Então, eu acredito que para a população que está recebendo isso hoje, é o mesmo sentimento que eu tive há quase 30 anos atrás, né? Que eu chegava lá, não, mais de 30 anos, eu chegava ali na prefeitura para pegar um sinal, né? E assim, as pessoas que vinham de fora, quem me conhece sabe que eu tenho parentes em São Paulo, em outros lugares aqui do Brasil, e chegava que não tinha internet. Mesmo assim, a população do Rio Preto e de outros bairros, acho que se sentia assim como eu se senti lá atrás, um dia que não tinha o sinal, né? Tinha em outros lugares e não tinha aqui, né? A gente tinha que ir lá na prefeitura, que era o lugar mais alto, e ficar levantando para conseguir pegar, né? E quando chegou a internet aqui, a gente ficou muito feliz. Então, acredito que o povo lá está muito feliz. E isso foi uma coisa assim, muito boa para a população. Porque hoje, a pessoa vai fazer faculdade online, ela precisa ter acesso à internet. A pessoa vai qualquer coisa que ela vai fazer, não falo assim por redes sociais, mas falo por tudo, YouTube, né, que você quer estudar, você quer ver um vídeo. E como é difícil, né? E hoje, graças a Deus, antigamente, você fazer uma faculdade era presencial. Hoje, graças a Deus, pode-se fazer online. Né, vereadora Fabiana, que se formou também? E graças a Deus consegue, porque muitas vezes a pessoa trabalha fora, a pessoa é mãe de família, assim como eu, não vai conseguir ficar indo todo dia na faculdade e tendo acesso à internet. Foi muito importante isso que o vereador conseguiu. E agradecer a todos os vereadores, né, pelo apoio que têm me dado nesses 3 meses, os funcionários também daqui da casa, o presidente, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, cada um com suas demandas diferentes. Hoje eu posso falar que de todos os vereadores que estão aqui, eu vejo que todos estão correndo, né? De uma forma ou de outra, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e a todos que estão aqui, né? E, assim, falar para a população, que eu não pude ainda falar, você não veio aqui ainda, porque, igual eu falei, tem muito lugar distante, não é só a cidade, né? Aqui na cidade até a gente conversa, assim, no dia a dia, porque eu moro aqui, mas eu vou conseguir, sim, em todos os lugares. Eu pretendo, assim, cumprir toda a agenda em todos os bairros, né? E agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Continua a tribuna aberta. Mais alguém? Passamos, então, para a ordem do dia. Votação do projeto de lei. Solicito à segunda secretária que faça leitura do projeto de lei número 008/2026, da autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 08/2026, 23 de março de 2026. Prorroga a Lei Municipal número 1806/2015, que dispõe sobre a vigência do Plano Municipal de Educação, PMI. Estabelece providências para sua revisão e dá outras providências. Ítalo Donizete Costa Roberto, prefeito municipal de 7 Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica prorrogada a vigência do Plano Municipal de Educação instituído pela Lei Municipal número 1806, de 13 de maio de 2015, por até 12 meses, contados da data da publicação do novo Plano Nacional de Educação, que sucederá o atual aprovado pela Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014, cuja vigência foi prorrogada pela Lei Federal número 14.934, de 25 de julho de 2024. Parágrafo único. Durante o prazo estabelecido no caput desse artigo, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, observadas as prerrogativas deste poder,
o projeto de lei referente ao novo Plano Municipal de Educação, que vigorará no próximo dezênio, devendo contemplar diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias alinhadas ao novo Plano Nacional de Educação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura de Sete Barras, 23 de março de 2026. Prefeito de Sete Barras, Ítalo Donizete Costa Roberto. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Como vota o vereador Aguinaldo? Favorável. Como vota o vereador Edmilson? Favorável. Como vota a vereadora Fabiana? Favorável. Como vota o vereador Felipe? Favorável. Como vota o vereador Lucas? Favorável. Como vota a vereadora Lúcia? Favorável. Como vota a vereadora Valneia? Favorável. Como vota o vereador Walter? Favorável. Aprovado por unanimidade. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei número 009/2026, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei 09/2026, de 23 de março de 2026. Dispõe sobre a restituição total ou parcial do pavimento das vias públicas em razão de intervenções realizadas por concessionárias de serviço público no município de Sete Barras e da outras providências. Ítalo Donizete Costa Roberto, prefeito municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As concessionárias de serviços públicos que realizarem obras, serviços ou intervenções que impliquem a retirada total ou parcial do calçamento ou da camada asfáltica das vias públicas ficam obrigadas a restituir a pavimentação, as condições adequadas de segurança, trafegabilidade, nivelamento e acabamento, observados os critérios técnicos estabelecidos nesta lei e na regulamentação do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. A recomposição do pavimento deverá observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente as da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, bem como os regulamentos e diretrizes definidos pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. A concessionária deverá comunicar previamente ao órgão municipal competente a realização da intervenção, informando o local, a extensão e o prazo estimado de execução dos serviços. Parágrafo único. Em caso de intervenção emergencial, a comunicação poderá ser realizada posteriormente no prazo de 2 dias úteis. Artigo 4º. A recomposição e o nivelamento do pavimento deverão ser executados no prazo máximo de 72 horas após o término da obra ou serviço. Inciso 1º. Em caso de intervenções emergenciais, a recomposição deverá ser executada no prazo máximo de 24 horas, independente da classificação da via. Inciso 2º. O pavimento provisório deverá ser implantado imediatamente após o fechamento da vala, devidamente identificado como pavimento provisório, devendo ser substituído pelo pavimento definitivo dentro dos prazos estabelecidos nesse artigo. Artigo 5º. Todo pavimento recomposto em decorrência de intervenção realizada por concessionária que apresentar recalque, deterioração, desnível, trincas, buracos, fissuras, afundamentos ou quaisquer imperfeições, deverá ser obrigatoriamente corrigido no prazo máximo de 5 dias corridos, contados da constatação da irregularidade. Artigo 6º. Quando a intervenção realizada por concessionária atingir mais de 50% da área do pavimento de uma faixa de rolamento de uma mesma via pública, ficará obrigatória a recomposição total do pavimento do respectivo trecho. Inciso 1º. Para os fins desta lei, considera-se via pública o trecho compreendido entre 2 cruzamentos consecutivos, equiparado ao conceito de quadra, independentemente da sua denominação oficial. Inciso 2º.
A recomposição total deverá abranger toda a largura da faixa do rolamento, incluindo todas as faixas de rolamento, sarjetas e demais elementos do pavimento atingido. Artigo 7º. Das intervenções caracterizadas por abertura de vala linear, quando a extensão da vala ultrapassar 30 metros dentro de uma mesma faixa de rolamento, a concessionária ficará obrigada à recomposição integral desta faixa de rolamento ao longo de toda a extensão da intervenção. Inciso 1º. Para os fins desse artigo, considera-se faixa de rolamento cada faixa destinada à circulação de veículos, ainda que a via possua 2 ou mais faixas no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Inciso 2º. A recomposição deverá abranger 100% da largura da faixa de rolamento afetada, não sendo admitida recomposição parcial ou apenas sobre o recorte da vala. Inciso 3º. O disposto neste artigo não afasta a aplicação do artigo 6º desta lei, quando atingidos os percentuais ali previstos, eixo e recomposição total da faixa de rolamento. Artigo 8º. Para fins de aplicação dos critérios previstos nos artigos 6º e 7º desta lei, será considerada a soma das intervenções realizadas pela concessionária na mesma via pública, ainda que executadas em etapas distintas, frentes diferentes ou em períodos diversos. Artigo 9º. Os postos de visita, caixas de inspeção, registros, tampões e demais dispositivos implantados ou afetados pelas intervenções deverão ser realinhados e corrigidos sempre que apresentarem desnível em relação à superfície do pavimento ou da calçada. Artigo 10º. O pavimento recomposto terá garantia mínima de 8 anos, contados a partir do aceite técnico da obra pelo órgão municipal competente. Artigo 11º. Compete ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, fiscalizar as intervenções, acompanhar a recomposição do pavimento e emitir o aceite dos serviços executados. Artigo 12º. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará a concessionária às seguintes penalidades administrativas. Primeiro, advertência por escrito. Segundo, multa no valor de 3 UVESP, pela ausência de comunicação prévia da intervenção quando exigida. Terceiro, multa diária no valor de 3 UVESP, no caso de descumprimento dos prazos da recomposição de qualidade dos serviços ou das obrigações previstas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º desta lei. Parágrafo único. A multa diária incidirá até o efetivo cumprimento da obrigação, sem prejuízo da exigência de recomposição integral do pavimento. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Sete Barras, 23 de março de 2026. Prefeito Municipal Ítalo Donizete Costa Roberto. Coloco o projeto em discussão. Com a palavra o vereador Lucas. Senhor presidente, nobres vereadores, população de Sete Barras que nos assiste, uma boa noite. Senhor presidente, existe uma realidade em vários municípios, inclusive no nosso, que é quando nós buscamos recursos a investimento público que é do contribuinte, ou seja, é dinheiro da população em um pavimento, e aí em poucos meses ou poucos anos, esse pavimento ele está completamente deteriorado devido às intervenções e concessionárias para fazer algum tipo de manutenção ali, devido à recomposição do pavimento não ser da qualidade da pavimentação que ali foi feita, né? Então, a gente vê aí inúmeras ruas que estão totalmente pipocadas de pavimentações, de recomposição mal feita, sem seguir aquela mesma regra técnica da ABNT, que o pavimento de uma via é feita, né, através do setor público. Então, esse projeto ele protege as nossas vias de recomposição mal feitas, né? Isso aí, eu destaco aqui que gera mais economicidade para a população, mais segurança
e uma resposta rápida para as demandas dos nossos munícipes. Uma economicidade, por quê? Porque aquilo que foi investido, ele vai ter que ser recomposto, caso deteriorado pela concessionária, na mesma qualidade do pavimento feito. Mais segurança, porque quando nós temos uma rua deteriorada, cheia de ondulações, cheia de imperfeições, isso aí também traz um risco para os transeuntes, para os motoristas, motoqueiros, enfim. E uma resposta rápida, porque a lei ela exige que a recomposição seja aqui, salvo engano, em 3 dias, 3 ou 5 dias. Né? Então, a população ela quer ver isso, a população ela quer que o seu dinheiro seja bem investido, que não vá para o ralo, a população quer uma resposta rápida também do poder público, e a população ela merece também uma segurança em sua trafegabilidade. Então esse projeto aqui, quero parabenizar a Prefeitura por trazer esse projeto para o nosso município, já está sendo implementado em outros municípios também, e o nosso município também está, se Deus quiser aqui uma vez aprovado, entrando em vigor em Setibás também. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Mais alguém? Só um momento. Com a palavra a vereadora Valnéia. Obrigada. Novamente, boa noite a todos. Parabenizar, né, esse projeto, porque é muito difícil mesmo. Você falou moto, mas eu que ando de bicicleta, quando eles mexem, e aí fica aqueles relevos, né? Mas até para carro mesmo, né? A população, né? Às vezes o idoso não está andando na calçada, vai atravessar e pode tropeçar num relevo daquele. Também o vereador Lucas falou sobre o dinheiro público da prefeitura em si, as emendas, todo o dinheiro que vem da prefeitura, até de outros órgãos, e também a obrigação da Sabesp, porque esses serviços são cobrados na nossa conta d'água, né? Então, tipo assim, nada mais justo do que ele fazer o serviço e deixar como estava antes, né? Então, também quero parabenizar esse projeto muito bem elaborado e que se cumpra, né? É isso. Continua a discussão com a palavra o vereador Felipe. Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar o prefeito pela autoria desse projeto, um projeto de lei de suma importância, que visa aí na questão do pavimento, né? Visto que tem uma rua aqui que recebeu pavimentação asfáltica e já está com remendo, entendeu? E foram lá, só cortaram, tiraram o que tiraram, colocaram uma BGS lá e tá. Então, tipo assim, é dinheiro público, né? É um serviço que depois vão lá quando faz mal feito, né? Principalmente as empresas que são terceirizadas pela Sabesp, né? Que vai lá, faz a ligação das águas na casa, faz a rede ali e vai, muitas das vezes espera, vamos falar bem o linguajar da população, espera recapear a rua para ir lá cortar e depois remendar mal feito ainda, né? Aí cria aqueles desnível. Muitas vezes eu já presenciei casos de remendo mal feito com fresa fria, entendeu? Só ia lá, jogava lá para dizer que tampou, passava alguns dias lá, estava o buraco de novo. Então é uma lei de suma importância que vem aí, né? Lógico, eu sou favorável a esse projeto de lei, mas também que se cumpra, né? Que não fica só aqui no papel, né? A empresa detentora que for fazer qualquer buraco no asfalto, que ela faça o remendo conforme ela encontrou o asfalto, né? Então é muito importante, né? E que essa lei aqui se torne não apenas mais uma lei, mas que vire também, tipo assim, na prática, né? Que multe mesmo, que cobre da empresa, porque não é justo a população pagar imposto para ter sua rua ali recapeada em boas condições, aí vem uma terceirizada do raio que o parta, faz ali um serviço mal feito, vira as costas e vai embora, e a população que fica ali sofrendo, né, com desnível, buraco, e um serviço de péssima qualidade. Senhor presidente, então eu sou favorável a esse projeto. Continua a discussão. Mais alguém? Então, coloco o projeto em votação. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto. Com o voto, vereador Aguinaldo. Favorável. Com o voto, vereador Edmilson. Favorável.
Com voto a vereadora Fabiana. Favorável. Com voto a vereador Felipe. Favorável. Com voto a vereador Lucas. Favorável. Com voto a vereadora Lúcia. Favorável. Com voto a vereadora Valneia. Favorável. Com voto a vereador Walter. Favorável. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Conforme diz para o artigo 203 do regimento interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo a tribuna para os vereadores que queiram fazer uso neste momento da explicação pessoal pelo prazo de 15 minutos. Lembro aos vereadores que na explicação pessoal só poderão falar sobre o projeto de lei votado na ordem do dia. Nada mais a tratar, com a graça de Deus declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado e boa noite.